Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém, irmãos? Mais uma vez. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar com a graça de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus e hoje nós vamos ter bastante textos para a gente refletir, por isso não vamos abrir todos, né? Então, toma caneta, anota no papel, no seu caderno ou no celular para você meditar nos versos que vamos citar. Porque nós precisamos nos aprofundar no ser de Deus. Nós precisamos nos aprofundar na pessoa de Deus, no que Deus é e no que Ele faz e no que Ele fala. A gente vive num mundo onde tem muitas religiões, não é? Muitas e muitas religiões. A gente pode classificá-las em três religiões, três tipos de religiões. Existe o politeísmo, que são as religiões que têm muitos deuses e cultuam diferentes deuses. Um exemplo são os egípcios. Eles tinham Deus para cada negócio. Tinham o Deus da água, o Deus do sol, o Deus da criação, um Deus para cada trem, né? Tem o enoteísmo. O que é o enoteísmo? Ele não é tão popular, não é tão comum, mas é aquela crença onde tem vários deuses, eles até acreditam em vários deuses, mas existe um soberano, um maioral entre eles. Teve uma época no Egito Antigo que um faraó, Akeneton, se eu não me engano, tentou fazer essa proeza lá. Durou uns 10 anos, mas não foi para frente. E tem o monoteísmo. O monoteísmo é o nosso estilo, por exemplo. A nossa forma de enxergar a vida, enxergar Deus, enxergar a religião cristã. Onde tem apenas um Deus e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Pontos comuns entre as religiões monoteístas. Abraão é o primeiro patriarca. Deus é eterno, Deus é criador, ou seja, Ele está fora da natureza. Muitas dessas religiões, vocês vão ver, que tem alguma conexão com o fato de Deus ou a sua própria divindade ser o criador. Só que boa parte delas vão falar que Deus é a natureza, que Deus é o sol, Deus é a planta, Deus é isso, aquilo outro, né? E Deus envia profetas. Quais são as três religiões monoteístas mais conhecidas? Cristianismo, onde estamos inseridos, o judaísmo e o islamismo. Amém? São essas as três religiões. Abraão, que tem relação com as três, ele foi chamado por Deus para romper com a filosofia que ele tinha, o modo de pensar que ele tinha. A gente vai ver isso em Gênesis 12, de 1 a 3, que vai falar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão é um romper com a ideologia que ele tinha e a religião que ele tinha. Ele morava em Ur dos Caldeus. Você sabe o que é Ur dos Caldeus? É a antiga Babilônia. Então, Abraão, ele era um gentio. Ele idolatrava. O Senhor chama ele: Abraão, faz o que eu estou mandando você fazer. Faz o que eu estou te direcionando. Você vai ser uma bênção, e tudo que a gente leu.
foi um chamado irresistível para ele. E ele atendeu. Começou a mudar a sua perspectiva de vida. Aí você vai entender o que Paulo fala lá em Gálatas. O evangelho ele não começou e não foi primeiro pregado por Jesus no Novo Testamento. Ele não começou sendo pregado por João Batista. O evangelho, presta bem atenção nisso, ele não começa no Novo Testamento. O evangelho começa em Gênesis 12, quando o Senhor vira para Abraão e chama ele. Paulo vai falar em Gálatas 3:8 que o evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. O evangelho começa desde lá de trás. Não o judaísmo, mas o evangelho. Quando o Senhor chama Abraão, ele atende ao chamado. Ele está rompendo com a cultura idólatra e com a cultura relativa. A idolatria é esse amor excessivo ou emoção exagerada a algo ou a alguém. Abraão teve que romper com isso tudo e sair do relativismo, que a idolatria traz isso. Traz um relativismo, que tudo é certo, que eu tenho a minha verdade, que eu tenho o meu pensamento, que eu tenho a minha filosofia de vida. E não é dessa forma. O evangelho, ele não tem essa perspectiva. Por isso que Abraão, quando ele é chamado, ele tem que romper com a idolatria e com o relativismo. E isso se manifesta lá em Êxodo 20, do 1 a 5. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, presta bem atenção nisso. O primeiro mandamento não é: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento começa logo depois que o texto fala assim: então falou Deus todas estas palavras. A partir dali vai começar a ser citado os 10 mandamentos. O primeiro mandamento não é só o não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é a fonte de toda a nossa fé, que mostra que Deus ele é único. Ele é o único Senhor. E ele provou ser o único Senhor, libertando o povo dele do Egito, mostrando a sua glória. E a gente vai ver sobre isso mais à frente. Então, o que são os outros ídolos? O que são as outras divindades? São outros deuses? Não. Nós não cremos que existem outros deuses, que existem outras deidades, outras divindades. Só existe um Deus. Amém? É o Deus da Bíblia. O que é todo o resto? 1 Coríntios 10, 19 a 21. Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que o texto está dizendo? Toda e outra qualquer divindade que os gentios adoram, que os ímpios servem, não são deuses, são demônios. O São Jorge, ele é um santo? Não. O que adoram hoje é um demônio. A estátua da Virgem Maria é uma divindade? Não. É uma santidade? Não. É demônio. Eu não estou falando que a Maria é demônio, amém? Eu estou falando que ali está representado, segundo o texto bíblico, são demônios. É o que a palavra do Senhor vai afirmar. Os espíritas, o que eles estão adorando e servindo? São outras divindades? Não, são demônios. Não existe força, poder, domínio, soberania fora de Cristo, somente nele e apenas nele.
Salmo 96, 4 e 5 vai falar, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele fez todas as coisas. Ele que é soberano, os outros deuses, ídolos das nações. Vaidades, porque querem preencher aquilo que Deus criou em nós. O que Ele criou em nós? O que Ele depositou em nós? Uma necessidade de adorar. Uma necessidade de servi-lo. Uma necessidade de bendizê-lo. Paulo fala isso em Atos 17. O Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, que não foi feito por mãos humanas. Ele criou o ser humano para que ele buscasse a Deus, para que ele adorasse a Deus. Aí o que o homem faz? Cria um monte de deuses, um monte de ídolos. Lembra do bezerro de ouro? É exatamente isso. É exatamente isso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não divido a minha glória com ninguém. Absolutamente ninguém, diz o Senhor. Aí a gente vai começar a entender, irmãos, alguns textos. A Bíblia, ela não tem uma preocupação, irmão Everaldo, em provar que Deus existe. Ela não chega lá e Deus existe por causa disso, disso, daquilo, outro. Não, ela já parte de um pressuposto. E criou Deus os céus e a terra. Ela já parte desse pressuposto que Deus existe. Ponto final. Por que, por exemplo, a Bíblia vai relatar, então, a criação? O relato da criação, irmã Alessandra, não é para provar que Deus existe. Não é para isso. Embora dê para usar. Não estou dizendo que é errado, amém? Mas o propósito original do texto não é esse. Pensa comigo aqui. Quem foi que escreveu Gênesis? Moisés. Moisés escreveu Gênesis. O povo estava cativo e escravo por 400 anos. Aprisionado. Eles não tinham mais aquele ensinamento que Abraão passou para Isaac e Ismael. Ismael se desviou, foi embora, ficou com Isaac. Que Isaac passou para Esaú e para Jacó. Esaú foi embora, ficou com Jacó. E Jacó passou para os seus 12 filhos. E com suas 80 pessoas, se eu não me engano, 70, 80, né? Entrou na terra do Egito. Pessoas que tinham esse ensinamento e entendimento, só que ali eles ficaram escravizados. O escravo lá vai ter tempo de refletir sobre Deus, vai conseguir conversar, entender e lembrar do que Deus é e do que Ele faz? Não, não. Gênesis 1 foi escrito para que o povo lembrasse que tudo que foi feito não é relativo. Tudo que foi feito, toda a criação está nas mãos de Deus. Agora você imagina, você está falando com um povo que foi chamado com uma promessa. Abraão, está vendo as estrelas do céu? Conta se é que podes. Assim vai ser a tua descendência. Olha a areia do mar, cheia de promessa. Só que eles não viram isso acontecer. Um domínio, um reino. Pelo contrário, eles viraram escravos. Pensa vocês, pensa comigo. Aquele povo estava cheio de fé ainda. Aquele povo estava nas últimas. Estava clamando por desespero, por medo de tudo o que estava acontecendo. Aí vem a libertação. E depois da libertação vem o Gênesis 1, que é para mostrar para aquele povo escravo que eles tinham que esquecer o seu passado. Qual era o passado daquele povo? A escravidão. Eles tinham que lembrar da sua origem. A origem deles estava em Deus. A origem deles estava no Criador. Gênesis 1 foi escrito para que aquele povo rompesse com a cultura egípcia,
rompesse com aqueles pensamentos das religiões ou da religião egípcia e voltasse à sua origem. Por isso que Paulo fala em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, entendendo isso, a gente vai conseguir compreender melhor Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 12. O que está relatado ali? As 10 pragas do Egito. No capítulo 7, no verso 3, vai falar assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quando a gente lê isso, a gente fala: Senhor, o Senhor teve tanto poder para mandar as pragas, não teve? Por que não deu um Hadouken lá para o Moisés, né? Um Kamehameha, e atingiu o Faraó e ele sai embora com o povo. Eles não iam sofrer. Os egípcios eles não iam passar agonia. Irmão, praga do piolho, praga da rã, o rio Nilo em sangue. Imagina isso. Porque a gente às vezes lê para bater o ponto, né? Lê a Bíblia hoje. Mas não para refletir, se inserir na história. Imagina você sendo um egípcio vendo aquilo. Para que tudo isso? Fora a última praga que a gente falou na semana passada. Imagina como deve ter sido. Tem que ter um motivo por trás. A princípio, o motivo é Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Só que tem uma curiosidade. Cada praga tem uma espécie de motivação. Cada praga tem uma espécie de pano de fundo. Por exemplo, Êxodo 7, do 14 ao 24, está relatada a praga da água sendo transformada em sangue. Você lembra disso? Pois é. Existia uma grande crença no rio Nilo. Era um rio muito importante para aquele povo, para os egípcios. Ele era o rio da fertilidade. Quando o Senhor transforma as águas do rio Nilo em sangue, ele está dando um recado. Olha, vocês têm um Deus chamado Rapi. Esse Deus é o Deus das águas de vocês. É o Deus do rio Nilo de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês que eu sou maior do que ele. Eu vou mostrar para vocês que ele não é nada. Ele é invenção de vocês. Ele não pode me combater. Ah, um Deus de escravos, é isso mesmo. Vocês não podem. Aí transforma a água em sangue. Aquilo era um recado para os egípcios, para que eles entendessem que aquilo que eles serviam não tem poder nenhum. Estranho isso acontecer. Acontece em outro cenário. Elias chega e fala: vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo. E lá nós vamos ver se o Senhor é Deus. Vamos ver quem serve o verdadeiro Deus. Vamos colocar à prova o poder de Baal e o poder do Deus de Israel. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. A praga das rãs, Êxodo 8, de 2 a 14. Eles tinham uma outra divindade, que era a deusa Hequete, ou Requete. Ela, no desenho deles, tinha uma cabeça de rã. Ela tinha essa representatividade. Basicamente, foi o Senhor falando para eles: vocês adoram uma espécie de uma rã, agora eu vou te mostrar que eu controlo as rãs. Eu vou te mostrar que eu tenho poder sobre elas. A praga dos piolhos, Êxodo 8, 16 a 19. Eles batem, Arão bate na poeira, na terra, levanta a poeira e tudo aquilo se transforma em piolho. Você lembra que lá no início, quando vai Moisés e vai Arão
aí coloca a mão, aí sai a lepra, aí eles fazem a mesma coisa. Aí pega o cajado, taca, transforma em cobra. Acontece a mesma coisa, lembra disso? Ali eles até conseguiram imitar. Naquela altura do campeonato, lá no início, eles estavam achando assim, tá vendo? O que eles fazem, os nossos magos também fazem. Isso daí é magia, é ilusionismo, é qualquer trem desse daí. Só que chega nesse momento, eles tentam fazer a mesma coisa, eles não conseguem. O Senhor estava mostrando para eles, lá atrás vocês conseguiram porque eu deixei. Agora vocês não vão conseguir mais porque eu não quero que vocês façam. Eles tentaram repetir, eles tentaram porque eles tinham uma outra divindade chamada Tote, o Deus Tote. Era o Deus da sabedoria, do conhecimento, que em tese daria para eles poder. Deu poder? Não. Deu alguma autoridade? Não. Porque a autoridade, o poder e a soberania está apenas com o Deus de Israel. Está apenas com o Deus da igreja. E veio a praga das moscas, onde Deus humilhou mais uma vez uma divindade, a deusa Pitar. Veio a peste sobre os bois, a praga, né? De peste sobre bois e vacas, onde eles tinham um Deus que cuidava, em tese, do gado. Eles tinham, é como se fosse um pastor, mas para eles era uma divindade que cuidava disso. O Senhor foi e feriu de peste o gado dos egípcios. E vem a ferida sobre os egípcios. Essa é maravilhosa. Por quê? Porque ele serviu uma deusa, eu não vou falar esse nome aqui não, que eu já nem sei ler direito. Aí vem os nomes egípcios, também não dá, né? Tinha uma deusa que era a deusa da epidemia e a deusa da cura. Aí o que o Senhor faz? Manda feridas sobre eles. Feridas que eles não conseguiam se sarar. Existia a deusa Íris, é uma outra, é a deusa da cura. E eles não conseguiam se curar. Eles tinham muitos e muitos e muitos médicos. Muitos, e isso era respeitado entre eles, irmãos. Era respeitado. Eles botavam a confiança na medicina. E eu não estou dizendo para tu não ir no médico, não é isso. Eu estou dizendo a crença que eles tinham e o que o Senhor fez. Jogou por terra toda aquela crença. E eu endurecerei o coração de Faraó. E enviarei sinais para mostrar nele o meu poder. Ele estava subjugando, ele estava humilhando todo o Egito, mostrando que só o Senhor é Deus. Ele manda saraiva, chuva de granizo e fogo. Curiosamente, eles tinham a deusa Íris, que era a deusa da água, e tinha Osíris, que era o deus do fogo. Ele manda a praga dos gafanhotos, e eles tinham Shu, que era um deus inseto, e subjuga todos eles. Ele manda uma praga de escuridão total. Para os egípcios isso era complicado. Eles não gostavam de sair à noite. Eles tinham medo. E o dia para eles era maravilhoso, porque no dia reinava de forma grandiosa o deus Ra, o deus Sol. Quando ele escurece tudo, ele mostra Ra não é nada. Ra não tem poder nenhum. Ra não tem autoridade nenhuma. E por fim, a praga final, a mais terrível de todas elas. A morte dos primogênitos. Sabe o que era isso? O primogênito era tido como alguém especial. Por isso que Faraó era tido como primogênito dos egípcios e ascendia ao trono
e reinava soberanamente na terra. Era as divindades no céu e Faraó, o Deus na terra. Quando o Senhor envia a praga dos primogênitos, era para mostrar que nenhum deles era especial e que nenhuma dessas divindades poderia livrá-los da morte, porque na mão dele está a vida e na mão dele está a morte. Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que se resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que se hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. E mais à frente vai dizer, porque eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Tudo isso está nas mãos de Deus. Só que quando a gente vê todas as pragas, e eu recomendo que vocês leiam Êxodo 7, capítulo 7 até o capítulo 12, e muitas delas, em tese, eram para os hebreus terem sido afetados. Só que algumas delas o Senhor vai dizer, e o Senhor guardou o seu povo. E o Senhor guardou o seu. Isso mostrou nas pragas que Ele é um Deus poderoso e também é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que executa juízo e justiça, mas é um Deus que tem graça e tem misericórdia. E isso vai prefigurar o Shema. O que é o Shema? Shema é um termo hebraico para ouvir. E o texto que a gente leu, Deuteronômio 6,4, como é que ele começa? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso virou uma oração. Os judeus, eles, em tese, acordam e a primeira coisa que falam é isso. E ao dormir, antes de dormir, a última coisa que falam é isso. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Porque eles tinham que inculcar isso na mente deles. E para você pode parecer uma coisa assim, para que isso? Por que isso? Você já leu o Antigo Testamento? Viu tanto que o povo foi para lá, veio para cá, foi cativo, deixou de ser cativo, virou rebelde. O povo estando em Israel, recebia idolatria, incorporava a idolatria, construía altares a outros deuses. Um deles era Moloque, que se sacrificava crianças para ele. A gente precisa inculcar na nossa mente que Ele é o único Senhor. Que fora dele não há Salvador. Que fora dele não há Deus. Que fora dele não tem divindade. Que fora dele não tem negociação. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Atos 14, 15, dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que faz o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Irmãos, preste bem atenção. No cristianismo não há ecumenismo. No cristianismo não há negociação e conversa para que se aceite outros deuses, outras formas de adorar, outras maneiras de servir a divindade. O que a população, ou o que ficou popular, é que Jeová, Jesus, Alá, Buda, Krishna e todas as outras divindades aí, tudo é a mesma coisa, ele só tem nomes diferentes. Não é dessa forma. Não existe a menor negociação, porque o Deus revelado é o Deus da Bíblia, conforme Deuteronômio 35 e 39. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele.
Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. A soberania, a grandeza, Ele é o único Senhor. Êxodo 3,15, Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Deus é o Deus que me enviou a vós. Este é o meu nome e este é o meu memorial de geração em geração. João 14, do 20 ao 24, vai falar assim: naquele dia me conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Perceba que ele sempre tem a preocupação de fazer o rompimento da cultura que a gente vivia para a nova cultura que estamos assumindo. Eles têm a preocupação, os apóstolos e os profetas, de trazer esse rompimento do velho homem com o novo homem. As coisas velhas, eis que tudo fez novo. Não existe conversa. Isso é desde o Antigo Testamento. Em 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 a 5, a Arca da Aliança foi roubada. Ela foi depositada pelos filisteus em um lugar, em um quarto, em um cômodo, onde tinha outros ídolos. E o que acontece ali? A arca está lá, jogada não, botada no lugar. Eles chegam no dia seguinte, como estão os ídolos? Prostrados diante da arca. O objetivo de Deus é mostrar a sua glória para o mundo, para subjugá-lo, para que o mundo entenda que a soberania está nele e não é relativa a outros deuses, e não é comunicativa a outros deuses. Eles chegam, estranho isso, o que fazem? Levantam os bichos tudo de novo. Chega no dia seguinte, está da mesma forma. E eles persistem com aquilo, até que eles são acometidos de úlcera e umas outras doenças lá mais esquisitas. Até que eles querem se livrar da própria arca. 2 Reis 5,17, você lembra da história de Naamã? Lembra? Naamã, general de um outro exército, acometido de lepra, ficou subjugado, porque confiou na sua própria força. Aí tem uma menininha, uma serva, israelita. Aí fala para ele: vamos lá, tem na terra, etc e tal. Em 2 Reis 5,17 vai dizer: e disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que baixe para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Olha o nível que Naamã chegou. Naamã, ele recebeu a cura não na terra que era soberana a princípio, mas na terra onde eles conseguiam subjugar, entrar e fazer o que eles queriam. Só que na hora que o negócio pegou na sua pele, que ele não tinha autoridade para resolver, veio a menininha: olha, tem um homenzinho lá, meio careca, que mandou as ursas comer 42, estraçalhar 42 crianças. Vamos lá que você vai ser curado. Aí ele vai e acontece aquele cenário todo, Geazi faz aquelas cagadas todas. Tudo de errado. Mas ele recebe a cura dele. Aí ele fica tão, assim, maravilhado. Senhor, o que é isso? O que é isso? Faz o seguinte então, profeta. Me dá um pouco da terra daqui, para eu levar para lá, para eu colocar lá, para eu oferecer sacrifício ao seu Deus lá, porque eu nunca mais vou oferecer sacrifício a outros deuses. Porque ele viu que ele procurou por eles e não foi atendido. Ele clamou por eles e não teve solução. Mas no primeiro clamor
que ele fez ao Deus de Israel, ele foi curado. Essa é a diferença do nosso Deus. Tem um relato do sonho de Nabucodonosor, lembra? Isso é Deus agindo no meio dos gentios, irmãos. Agindo no meio dos ímpios, para mostrar a sua grandeza. Daniel 2:47 vai falar: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Daniel 4:1 e 2, Nabucodonosor rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Daniel 4, eu tenho uma tese que quem escreveu foi o próprio Nabucodonosor. Olha como ele começa dizendo: Nabucodonosor, rei a todos os povos. Ele que começa a falar. Ele que vai começar a testemunhar no capítulo 4 de Daniel. Né, Daniel? Ele que vai começar a testemunhar. Ele que vai começar a falar: olha só, tudo que eu vivi, agora eu vou testemunhar para vocês os sinais e as maravilhas. Aí é que está o ponto, irmãos. Nós estamos vivendo um momento no nosso ministério aonde as coisas vão mudar, aonde vamos experimentar mais de Deus, sinais, maravilhas e prodígios. E isso não é para a gente. Isso não é só para a nossa edificação. Isso nos edifica, mas não é apenas para nos edificar. Isso é para servir de testemunho para os outros que não creem em Deus, que creem no Deus distorcido, que aqui é Deus, que nós servimos o verdadeiro Deus, que é soberano, que tem autoridade, domínio e poder. Foi isso que fez Nabucodonosor ficar maravilhado. Foi isso e mais. Daniel 3, 25 e 26 respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Nabucodonosor tentou destruir 3 homens numa fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida, onde o texto vai relatar que quem jogou eles lá morreu queimado. Mas o Senhor guardou eles. Só que o grande X da questão nessa passagem não é o livramento que Deus dá, mas é o sinal, a maravilha, a autoridade que Deus tem, mostrando para Nabucodonosor que se achava o soberano. A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta, mostrando para ele: você não tem nenhuma autoridade, Nabucodonosor. A autoridade está comigo, que sou o Deus Altíssimo. O poder está comigo. Você está tentando matar 3 jovens, 3 escravos. Eu vou mostrar para você, Nabucodonosor, que você só vai tocar neles se eu quiser. Ah, joga o menino lá, o Daniel, na cova dos leões. Vai matar? Não vai, meu Deus. Por que tudo isso? Para mostrar que ele é o único Senhor. Por que ele endureceu o coração de Faraó? Para mostrar que ele é o único Senhor. Para mostrar para o Egito, para mostrar para as nações. Ele mostrou para os filisteus, ele mostrou para os babilônicos, para todos. Ele é o único Senhor. Shema Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Ele é. O único Deus revela que ele e seus atributos demonstram que ele não é uma parte, mas sim uma totalidade. Seus atributos não se dividem entre si, não contradizem a verdade, quem Deus é. Mas tudo o que ele faz é feito dentro dos seus atributos. Um Deus, uma majestade.
completamente soberano. Mas ainda não estamos falando da soberania de Deus. Isso vai ficar para um outro momento. Hoje, nós entendemos o que a Bíblia quer dizer quando ele fala que não divide sua glória com ninguém. Quando as manifestações, as maravilhas, os milagres, é para que isso seja testemunho para aqueles que estão fora. A gente não precisa de milagre, precisa? Não precisa. Para crer, a gente crê. A gente tem que ver para crer? Não. A gente precisa de sinal, maravilha, prodígio? Não. Para crer, não precisamos. Ele já nos deu a fé, e isso nos basta. Só que existem muitos que ainda precisam crer e ver que ainda há Deus, agora não em Israel, mas ainda há Deus na igreja. Amém, irmãos? Amém?